nada. Já nem espero a noite acontecer. Quero morrer apaixonada, suspirando no intervalo do teu cansaço, navegando em mar aberto, seu coração viajando dentro do espaço do teu abraço, derretendo no teu compasso, doce verão. Este é um local no qual eu vivo já há mais de 15 anos. Estou a ficar velho, há mais de 15 anos. E vim para aqui quando fui para a universidade. É um bairro que eu gosto muito. Aliás, é uma zona muito estratégica porque mesmo nesta área aqui, nós estamos basicamente nas traseiras do maior comedy club de Portugal, que é a Assembleia da República. Fazer stand-up comedy em Portugal, eu não diria que é fácil, até porque o stand-up comedy não está enraizado na nossa cultura há muito tempo. Para terem uma noção, por exemplo, nos Estados Unidos, obviamente que é onde surgiu o conceito, não é? Nós temos stand-up comedy desde quase um século. No nosso país, em Portugal, o conceito começou a ser muito mais falado, muito mais divulgado, somente na casa dos anos 2000, ou seja, século XXI. Invariavelmente, muitas vezes, em shows de stand-up de Portugal, temos pessoas que só estão a ver um stand-up comedy pela primeira vez, nesse momento em preciso. E isso é uma realidade que é muito diferente noutros países, inclusive no Brasil, em que também já está estabelecido o stand-up comedy. O meu nome é Hugo Scapansmel, eu faço comédia já há alguns anos. Na verdade, eu comecei por escrever para a comédia. Escrevia para 2 comediantes na altura, o que é bastante diferente de fazer stand-up comedy eu próprio. Quando estás a escrever para alguém, não estás a incorporar a tua persona, não estás a pensar, estás basicamente simplesmente a explorar um assunto. Enquanto quando estás a fazer stand-up comedy, tens que adaptar aquilo que escreves para quem tu és, para aquilo que queres transmitir. Vocês perguntam, Hugo, como é que és tão sexy? Como é que isso aconteceu? É a genética porque eu tenho família de diversas partes do mundo. Da parte da minha mãe, é de Portugal, é uma senhora muito baixinha de Alfama, é por isso que eu pareço um hobbit. Vai-te foder. O meu pai, na verdade, é de África, é moçambicano, assim como a maior parte da família do meu pai também é de África, da área de Cabo Verde. É por isso que às vezes também tenho um grande e um grosso cabelo encaracolado. Vocês são muito porcos. Vocês são muito porcos. Na primeira vez que fiz stand-up comedy, tive a sorte de estar presente um comediante famoso do Brasil, o Diogo Portugal. E o Diogo Portugal, ele deu-me um feedback muito positivo, disse-me que nem sequer parecia que era a primeira vez que estava a fazer stand-up comedy. E tanto ele como muitos outros comediantes portugueses e brasileiros que me disseram na altura que tinha talento, isso também deu-me motivação e deu-me força para continuar e aqui estou. E é engraçado porque na minha cabeça eu falo inglês, tá ligado? Só que eu aprendi a enganar as pessoas que eu falo inglês e acabei enganando eu mesmo porque eu não tô aprendendo. Na verdade eu só falo yeah, ok. Sério, e as pessoas que conversam comigo não acreditam que eu não falo inglês só usando yeah e ok. Como é que você chama? Steve. Fala inglês comigo aí. Qualquer coisa. Hi, nice to meet you. Yeah. You're very nice. You're very funny, man. Ok. Eu vou aqui a noite toda, caralho. Ele vai embora, melhor amigo, cara. Eu não entendi o caralho que ele falou, tá ligado? E falaram pra mim que o segredo do inglês é pensar em inglês. Você tem que pensar em inglês. Na minha cabeça, eu penso em inglês, tá ligado? Aí, esses dias eu tava pensando e uma voz na minha cabeça falou assim: Bro, you are schizophrenic.
Eu não sabia o que falar e nem o que significava, eu só falei, ok. Acordo todos os dias de manhã e vou fazer uma atividade física, me alongar, correr, fazer qualquer coisa para depois levar minhas filhas para a escola. Depois que levou elas, eu vou direto para a barbearia, onde eu vou me conectar com alguma pessoa, conectar com histórias, conectar com um novo roteiro. Eu sempre falo isso, que cada pessoa é um roteiro diferente para mim, cada história é uma história. Aquilo foi tipo uma febre. Começou com 10 mil, no outro dia eu tava com 20, 30, ou seja, uma semana tava com 100 mil seguidores. Depois disso, vou direto pra academia de jiu-jitsu, né? Que é onde eu vou lutar, não com as pessoas, vou lutar contra mim mesmo, contra a minha ansiedade, contra a minha insegurança e encarar problemas verdadeiros, né? Porque quem cria conteúdo, ele luta com problemas que não existem. Né? A maioria das pessoas que cria conteúdo luta com problemas. Será que vai dar certo? Será que vão gostar? Será que vão... Entendeu? E esses problemas são problemas descartáveis. Você não tem que pensar nos problemas que não existem. Eu não me acho comediante, eu não sou humorista, tá ligado? Eu trabalho com internet, eu faço vídeo. Cara, é foda pra caralho, tá? Que vocês não têm noção. Ainda mais tomando choque na porra desse microfone que não para dar choque, não para! É muito difícil ser humorista, tá ligado? Porque você tem que fazer as pessoas rir, mas nós estamos tudo em depressão, tudo fudido. Como é que vai rir, caralho? Eu gosto de estar muito longe de onde sou, ou seja, não sei, eu tenho esta tendência de fugir, de estar num sítio onde ninguém me conhece e, não sei, não quer dizer que eu matei uma pessoa na China, não é o caso. Eu passei mais anos da minha idade adulta agora aqui em Lisboa do que na China, na minha cidade natal. Então, sinto que estou a estabelecer algo de mim própria. Eu gosto de viver entre mundos, eu gosto de observar coisas que parecem não ter nada a ver. Então, ficas em posição muito observante, ficas alertas, ficas atentas ao que está a acontecer à volta e não estou sempre a pensar o que é diferente, o que é igual, mas há sempre surpresas pequeninas que surgem quando mesmo não estás a prestar atenção. Foi assistir a um open mic no Caixotré. No intervalo eu fui pedir uns minutinhos, porque era um open mic, e eles são muito simpáticos, deixaram-me de fazer e depois não houve assim grande piada, mas disseram-me correr bem e perguntaram-me se eu quisesse voltar para a semana. E assim foi 3 semanas depois. Tínhamos aquele lockdown, confinamento aqui em Portugal. Ficou tudo parado. E depois... mas na altura tínhamos shows por Zoom, ou 1 ou 2 vezes em português, quando as regras já foram um bocado relaxadas. Mas, enfim, tudo mesmo recomeçou em agosto de 2021. Então nós juntámos-nos de outra vez a organizar comédias aqui e ali, em inglês. Foi assim e depois continuei a fazer. O meu nome é Xin Yi, eu sou chinesa, como é óbvio. Eu estou cá a viver há 7 anos. Sei que falo muito bem português, obrigado. Eu acho que me entreguei muito bem porque falo a língua, tenho amigos portugueses e eu tenho um salário também português. É assim se integra.
Mas mal cheguei em Portugal, eu senti muita diferença cultural, especialmente em namoro. Nunca consegui encontrar alguém que é especial e atraente. Porque todos os Joões têm a mesma cara. E nenhum é parecido com o meu pai. Olá, eu sou o Bruno Cirino, eu sou comediante, eu sou produtor musical. Eu moro aqui em Portugal há 5 anos já. Imigrei por conta de uma promessa de trabalho que recebi lá no Brasil para trabalhar com tecnologia aqui em Portugal. Mas sou uma pessoa que gosta muito de arte, gosta de fazer comédia e tudo, e não satisfeito só em trabalhar com tecnologia, comecei a fazer comédia aqui. Inicialmente apenas comédia stand-up e em seguida comecei a adicionar a música nos meus espetáculos, e hoje basicamente meu espetáculo ele é sobre música e algumas porcentagens de stand-up ali no meio. Throughout history, Europe has always been divided. West and East. Capitalism and communism. Tomato, potato. One dish has changed everything, 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 everything. Gimme my motherfucking O Sossego é um restaurante que existe há mais de 30 anos, foi fundado pelos meus sogros. Inicialmente o negócio nem foi bem o restaurante, era uma carvoaria e mais tarde passou a ser um depósito de vinhos. Entretanto, iniciou-se com o chamado conceito de tasca tradicional, onde existia principalmente os petiscos e onde se serviam várias bebidas ao longo do dia. Mais tarde começámos a fazer, portanto, o serviço de refeições, sempre numa fase inicial com uma pequena sala, que ainda hoje existe, e mais tarde as coisas foram-se moldando à medida que o bairro foi evoluindo. Neste momento somos uma casa que faz a comida chamada tradicional e trabalhamos diariamente de segunda a sábado. A Imperial basicamente tem a ver com a sua rotatividade, ou seja, quanto mais Imperial se conseguir vender, melhor a sua qualidade. Basicamente é isso o segredo da Imperial. Mas deve ser interessante para vocês que começaram a fazer humor cá em Portugal. É interessante. Na medida em que não é o vosso país de origem, por isso deve haver uma perspectiva diferente do público português que eu tenho, por exemplo. É tudo muito novo, né? Eu acho que a base que nós temos no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo sobre Portugal, porra, a gente é acostumado de ver humor sobre ora pois, né? Essas coisas assim. Quando a gente chega, tipo, isso não existe. Mas faz o quê, né? É uma expressão que nem sequer existe. Ninguém... Entendeu, não? Quem diz ora pois é tipo o meu bisavô. Não, eu acho que nem nunca ouvi falar em alguém que utilizou isso. Eu acho que ninguém mesmo... Eu só fiz em inglês em Portugal, ou não sei, para a Europa, nunca fiz stand-up em chinês, em mandarim. Mas para mim, a identidade de um humorista, de um comediante muda, não é? Tu fazes uma... em português, mas para o público brasileiro vocês podem ser só eu, uma pessoa. Não, mas quando fazes uma outra língua,
com esta identidade de imigrante, estás a mesmo representar, não gosto, mas estamos mesmo a representar uma população, estamos a mostrar o que é por trás de nós. E isso numa língua materna ou com um público com quem temos mais proximidade, isso nunca é uma questão. E acho que, por exemplo, tendo em conta como eu nasci em Portugal e sou português, o meu conhecimento, muito obrigado, o meu conhecimento cultural do país acaba por vezes facilitar talvez um pouco expressões, programas de televisão, basicamente tudo que está neste zeitgeist cultural lusitano, e enquanto que em inglês tem que fazer de uma forma que seja abrangente para toda a gente. Sim, e consegues usar algumas dessas referências quando fazes em inglês ou não? Dificilmente. Se fizer é porque sei que tenho uma boa parte do público na audiência que é basicamente português ou que está cá há muito tempo, e aí posso ir buscar essas referências, caso contrário vai ter ensaio roto, porque ninguém vai perceber. Eu acho que esse é um dos benefícios de fazer comédia em inglês, porque ela força a que você escreva uma piada que seja de um entendimento mais amplo, né? Universal, não especificamente uma referência local de um país específico. Não, literalmente, eu sinto muito isso. Eu sinto, tipo, antigamente eu não era tão atento quando eu ia fazer mais em relação ao stand-up. Não só fazia o texto e ia lá. E quando o público era misto, era uma confusão. Quando era o público só português, fica mais fácil. Depende, porque daí você tem que escrever, não pode dirigido. Escrever. Exatamente, tem que ser dirigido para eles. Sim. Tu estavas a comentar, por causa achei piada, porque começaste a fazer relativamente há pouco tempo. Há quanto tempo é que fazes stand-up mesmo? Stand-up? Foi há muito pouco tempo, foi pandemia 2019. E foi curioso, porque estavas a perguntar-me se eu ainda me sentia nervoso, e eu respondi com a honestidade, normalmente não me sinto nervoso. Mas tu ainda te sentes nervoso antes de cada show? Sinto. Não é nervosismo, é uma responsabilidade muito grande. Porque o teu peso a fazer comédia é diferente do imigrante, tá vendo? Ou seja, quando eu conto um caso ali, eu vejo alguém. Estão mais na defensiva. Fico muito mais na defensiva. Então a cena é. O que eu aprendi? Que dá sempre certo, diferente, é falar de você mesmo, entendeu? Falar da tua experiência, quanto mais pessoal. Então isso tem sido uma cena, parece que eu estou fazendo em inglês, porque é uma cena que virou universal. Quando eu falo das minhas experiências mesmo, sabe? Sem falar tanto daquilo que eu gostaria de falar, da cultura. Sabe? O que estás a falar, mano? Estás no teu lugar? Fala, mano. Caralho, mano. Adoro o teu sotaque terrível português. Mas a piada é aí. A piada é assim. Não, a piada é essa, mano. Porque assim, se eu for falar mesmo o português raiz de Portugal, já perdi a minha identidade. E no Brasil muita gente não vai perceber um caralho que eu tô dizendo, mano. Entendeu? Então mais vale eu fazer essa mistura e tal. Tu sentes que é mais maioritariamente, porque também estás nas redes sociais, sentes que é maioritariamente para o público de Portugal ou do Brasil? A maioria portuguesa. A maioria Portugal, 80 e tal por cento Portugal. Devia ser 80, se fosse 80% do Brasil era um número muito maior, não é? Que é um país muito maior também. Não, mas os brasileiros são uma fábrica de compartilhamento. Eles compartilham muito mais. Então cada público é totalmente diferente. Tipo, você vai fazer um show lá. Tipo, eu fiz um show, fiz uma piada, tipo, uma piada dos palavrões que falam no norte, sabe? Ninguém riu daquela porra, tipo, mano, eu falei, caralho, a piada é muito boa. Daí eu falei, tipo, desanimado, partilhei o vídeo. E aquilo viralizou. Eu falei, mas por quê? Porque o público que viu na rede social era totalmente diferente do público que estava presente. Às vezes também tem a ver com isso, o algoritmo. Se tens alguma coisa que realmente bate, espalha, fica viral e aí depois vais a encontrar muita gente. E tu sentes quando estás a fazer em termos musicais, notas alguma diferença quando é um público português ou estrangeiro? Não. Nesse sentido eu não noto muita diferença. Porque a música é mais universal, não é? É mais universal, sim. E a decisão de começar a fazer stand-up em inglês também, ela é até mercadológica, vamos dizer assim, né? Porque a maioria das pessoas aqui em Portugal falam inglês muito bem. Tanto os portugueses quanto os imigrantes, os nômades digitais, tudo. Então foi uma opção, né, assim, estratégica começar a fazer inglês. E também por conta disso, de escrever de uma forma onde eu acho que qualquer pessoa ali que se comunica em inglês vai criar uma certa empatia, uma relação com aquilo também, sem se sentir excluído por aquilo que a gente estava falando de, às vezes, piadas muito locais, termos muito locais, essa cena, sabe? Para mim, assim, eu
ainda prefiro fazer stand-up em inglês em vez de em português. Bem, eu acho que em inglês sou mais comediante e em português sou mais imigrante. Não sei se vocês concordam. É que quando estou lá de frente, se eu tenho um público completamente português, ok, eu vou começar por eu sou chinesa e tem uma senhora na pública que disse ok. Digo, it's ok, tipo, com aquela intuação de ok, eu sou chinesa, é isso, é ok. E o que é que diria? Ia provocar um não ok. Mas em inglês, tipo, claro, eu acho que nós também temos aquela responsabilidade de, não sei, contar como é que é a experiência de um imigrante. Porque estamos a fazer rir, não é sensibilizar. Não, mas essa sensibilização ela é muito importante na hora de criar conteúdo. Eu também prefiro fazer em inglês por vezes, mas não é pelo mesmo motivo, porque obviamente eu sou imigrante. É mesmo porque quando estás a fazer stand-up comedy para um público internacional, literalmente tu podes ter à tua frente 20 nacionalidades diferentes. Exato. E tu tens que encontrar um ponto em comum para fazê-los todos rir. Ou seja, tu tens que encontrar alguma coisa que pessoas que têm uma cultura completamente diferente, chegamos a ter pessoas nórdicas da Europa, pessoas de África, pessoas do Brasil, é desafiador, basicamente. Claro. E é por isso que eu acho que torna-se por vezes mais aliciante fazer para um público internacional, precisamente por causa disso. Por exemplo, em português pode sempre, não sei, escolher fora uma palavra tipo a qualquer coisa, isso só pode acontecer na margem sul e toda a gente vai se rir. Mas qual é o valor humorístico? Não estou a ver muito. Tens da mesma forma como também, por exemplo, nos Estados Unidos, tu tens pessoas que fazem referências a coisas que eu não faço a mínima ideia. Tipo, referências de desporto, comediantes fazem. E eu o tempo todo, né? Estou-me a cagar para o beisebol, que é o beisebol se foda. Até posso dizer, ok, tem graça, mas não posso dizer que é uma piada altamente construída. Não é uma piada que vai entreter o... mas é um assunto que eu gosto. Numa mesa com pseudo-intelectuais, Não, mas pensa assim, tu sente... Portugal é uma das cenas que é mano, vai dar discussão, você fala de futebol. Eu não consigo escrever humor pra futebol, porque eu já tentei, e fica um climão, porque eles são muito ferrenhos. Apaixonados, não é? Você não sente dificuldade para escrever sobre futebol? Não, não escrevo. Da galera, não escrevo também. Eu não escrevo sobre futebol. Não escrevo também sobre também futebol. quero que o futebol se foda. Eu nem vejo futebol. Não faça sobre isso, entendeu? Eu sei que você seja muito... Vamos já começar aqui a insultar clubes portugueses e do Brasil, que é para... Sentes mais proximidade. Sermos esfaqueados. Ao tema. Portanto, o bitoque, antes de mais, é um prato tradicional da cozinha portuguesa, que existe desde sempre no nosso restaurante, desde que iniciámos as refeições. No entanto, o que é que eu poderei falar sobre isso? Tem a ver com a escolha da carne e tem a ver com a sua concepção. Temos um molho próprio feito por nós, onde colocamos bastante alho, também temperamos com limão, algum sal, louro, e depois, basicamente, é a dedicação com que se faz o bitoque. Se calhar está na hora, não é? Sim, o sol já cascou, acho que é hora de pedir a saideira. Isso? Caralho, uma saideira. Saideira é a última rodada, não necessariamente a última, pode última ser rodada? cinco. Ok. A última. Isso já, a última e de repente são 3 da manhã. Onde é que está o senhor? Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai fritando, vai fritando, vai fritando.
mais caldinho, mais caldinho, mais caldinho. Eu vou comer bitoque e tomar imperial. Eu vou comer bitoque e tomar imperial. Porque saí de casa e vim pra Portugal. Aqui não pego nada e lá pego geral. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo.